Oiê! Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Eu sou a Carol, caso você não me conheça, e o nome desse canal é Tá Delirando, para todos os meus surtos e delírios sobre os livros que eu leio. E o vídeo de hoje é algo que eu tô bem animada para fazer, mas eu também sinto que eu estou um pouco atrasada, então me perdoem, porque já passou um pouco do final do mês, que era pra eu ter trago esse vídeo na semana anterior, mas o vídeo de hoje é um top 3 favoritos do mês de janeiro. Esse mês eu vou fazer um top 3 dos meus favoritos e vou falar um pouquinho deles pra vocês e o que eu achei. Nos próximos meses pode ser que eu faça mais ou menos livros, vai depender do quanto eu li e de quantos deles eu gostei realmente. Esse mês foi pouquinho, então eu vou trazer um top 3, porque foram os que eu mais gostei, assim, foram os que eu consegui separar, que eu tenho mais coisa pra falar, ok? Mas antes de eu começar esse vídeo e começar a listar aqui pra vocês, não esquece de se inscrever, que é muito importante a sua inscrição e me motiva a continuar trazendo esses vídeos pra vocês, tá bom? Então se inscreve aqui, se você já é inscrito, manda pro coleguinha, é muito bom ter alguém pra conversar sobre livros e tudo mais, então manda pro coleguinha, compartilha o link do canal, fala que olha essa menina doida aqui que fica falando de livro e ela dá várias indicações da hora. Então, tá? Então se inscreve, compartilha com os outros, pra todo mundo se inscrever aqui. E também deixa o like no vídeo, que é um vídeo muito legal. Todos os vídeos desse canal são maravilhosos, tá? Tenho certeza que você vai gostar. E também ativa o sininho das notificações. Tem vídeo todo sábado. Às vezes ele sai um pouquinho atrasado. Ele sai, mas me perdoem também, eu sou uma só. E é isso, ok? Então vamos começar. Eu vou trazer pra vocês aqui a contagem de livros desse mês. Foram 26 livros e uma releitura. A releitura eu não conto ali dentro da lista dos 26, porque não sei. Eu reli o livro inteiro, mas como eu conto no Kindle, o Kindle ele não conta com uma nova leitura. Então na minha cabeça não conta com uma nova leitura. Então por isso tá separado. Esse mês eu li 26 livros inteiros. Tem livros mais curtinhos e tem livros maiores assim, como um dos que vai estar nessa lista, que ele é um pouco maior. Mas tem livros que eu li esse mês que tinham umas 50 ou 100 páginas no Kindle ali, então é bem rapidinho, bem fácil de ler. Então é isso, gente. Eu vou ver se nos próximos vídeos que eu fizer desses de favoritos, eu lembro de trazer a contagem de cada mês, de quantos livros eu li no mês. Então eu acho que isso vai ser bem legal, tanto pra vocês acompanharem, quanto pra mim depois ficar revendo os vídeos e ver, porque ano passado eu li muito mais do que isso. É muita falta do que fazer. É muito tempo livre, é muito livro curto também, mas eu teria lido muito mais. Então eu vou fazer essa contagem aqui com vocês. E pronto, passada essa contagem, eu vou trazer pra vocês os meus 3 favoritos. Eu vou na ordem que eu li eles. O primeiro livro vai ser Ah, Se Ela Soubesse, da Rebeca Alves. Gente, a capa desse livro é uma gracinha. Eu achei esse livro pelo Twitter. Eu vi algum post da autora, eu acho, foi notificado pra mim no meu celular e eu fui lá olhar. E aí eu vi a capa desse livro e achei ela tão fofinha que eu fiquei com vontade de ler. E ele é a coisinha mais perfeita. Ele tem 415 páginas e ele tá disponível pelo Kindle pra comprar e pelo Kindle Unlimited, que é por onde eu li. Eu acho que ele só tá disponível na versão digital do e-book, mas ele é muito legal. Esse livro é uma comédia romântica. Pra você que gosta das tropes, ele é uma comédia romântica com proximidade forçada e fake dating. Isso. O livro conta a história da Zoe, que é uma jornalista e ela trabalha numa revista. Inclusive é a mesma revista onde a melhor amiga dela trabalha, que tem um outro livro dessa melhor amiga. Enfim, acontecem algumas coisas lá no trabalho dela e tudo mais. A melhor amiga dela vai viajar numa oportunidade que era meio que pra Zoe, só que a Zoe cede pra melhor amiga dela. E aí, beleza. Só que aí acontecem algumas coisas lá no trabalho da Zoe e ela se vê presa meio que num bloqueio criativo pra ela conseguir escrever lá a matéria que ela precisa. No meio de tudo isso, vão acontecendo só perrengue atrás de perrengue na vida dela. E aí, em um determinado momento, o apartamento dela inunda.
Eu acho que é isso. Eu lembro que acontece alguma coisa lá no apartamento dela e ela fica sem ter pra onde ir. Aí ela cata todas as coisas dela, coisas que ela vai precisar, e ela vai pro hotel. Ela fala lá com a melhor amiga dela, que está viajando nesse momento. E aí, a melhor amiga dela, que tá lá viajando, ela meio que intermedia toda essa parada. Ela fala com o melhor amigo dela e ele vai lá socorrer a Zoe. Esse melhor amigo, da melhor amiga da Zoe, é o Felipe, que vai lá socorrer a Zoe e vai levar ela pra morar com ele. E aí, no meio de toda essa coisa, o Felipe já tava metido em problema também, porque ele é aquela pessoa famosa, assim, que só se mete em encrenca, em confusão, e que toda hora tem uma notícia falando sobre a pessoa. E aí ele tava metido num escândalo. E aí ele tava metido lá recentemente em um escândalo bem grande, que tava atrapalhando um negócio que ele queria fazer, que ele queria fechar. E aí, no meio desse rolo todo em que a Zoe está lá morando com ele, eles começam a se conhecer, porque até então a relação deles era meio só desenvolvida através da Athena, que é a melhor amiga dos dois, e eles não se conheciam muito. Então eles vão se conhecendo, e aí surge o fake dating, que é quando eles começam a fingir um relacionamento para ajudar o Felipe a resolver e tirar essa imagem dele desse escândalo e para ajudar a Zoe lá no negócio que ela quer. Que a princípio ela não consegue ver muito o que ela vai ganhar com esse acordo, mas aí depois acontece lá uma situação em que ela pensa, acho que isso aqui pode dar bom. E aí ela aceita a proposta que o Felipe fez e daí se desenrola o livro. É um livro muito legal, é uma comédia romântica, muito gostosinha. É aquele livro sem muito desespero, sabe? Que no final, que durante, enquanto você tá lendo, e no final do livro, só te dá vontade de dar um abraço na autora, nenhuma vontade de gritar com ela. É um livro muito calmo, muito gostosinho, que te faz dar risada e deixar o coração quentinho. Então é muito bom. Ele é curtinho também, então é rápido de você ler. E eu adorei ele. E é um dos meus 3 favoritos desse mês. Só lembrando que os livros não estão em ordem, tipo, primeiro, segundo e terceiro. É os 3 na mesma prateleira, ok? O segundo livro é O Convite, da Vi Killand. Isso aí. Ele também é bem pequenininho, ele tem 382 páginas e eu adorei ele. É o meu primeiro livro que eu li dessa autora, mas eu já vi que tem vários outros livros dela que eu posso dar uma olhada, quem sabe eu goste. Esse livro conta a história da Stella e do Hudson. O início do livro a situação em que os dois se conhecem é bem inesperada, digamos. O Hudson tem uma irmã, que agora eu não vou lembrar o nome, porque uma coisa que eu sou muito ruim é com nomes. Mas a irmã do Hudson vai se casar. E aí é um casamento super grande e luxuoso e tudo mais. E ele acontece na biblioteca pública de Nova York, se eu não me engano. E a Stella era um local que ela sempre frequentava e tudo mais. E ela sempre quis ver como seria um casamento lá dentro. A situação que acontece é o seguinte: a Stella dividia apartamento com uma garota. Chega um convite de casamento na casa dela, só que com o nome dessa garota. Essa garota tinha ido embora e se mudado do apartamento. E aí a situação não foi uma situação muito legal, assim, da saída dessa garota. E aí a Stella, que já tava meio chateada com essa situação dessa garota, falou: chegou um convite de casamento no nome dela, eu vou aceitar e vou ir lá. Obviamente ela não pensa isso de primeira. Ela, não chega o convite na casa dela, ela fala, vou de penetra num casamento. Mas aí tava ela e o melhor amigo dela lá, foi tranquilo. E aí ela só respondeu aceitando o convite. E aí meses depois, quando foi acontecer o casamento, que o melhor amigo dela lembrou ela desse convite. Mas até então ela já nem lembrava mais, ela não ia mais no casamento. Mas aí ele convence ela a ir e os dois vão, ela e o melhor amigo dela. Eles chegam nesse casamento com um convite lá, que era pra outra garota, mas ela se passa por essa garota. E aí eles entram no casamento lá de penetra, e aí eles curtem o casamento e tudo mais, beleza. E aí chega um momento em que os dois se separam,
E aí acontece lá a situação, onde a Stella conhece o Hudson. Aí beleza, eles conversam ali, bacana, é uma situação bem legal. Só que aí, ao decorrer do casamento, ao decorrer da festa, ele vai percebendo que ela não é a pessoa que ela tá dizendo que ela é. E aí ele arma, ela tem uma situação muito constrangedora, que ela, tipo assim, ela fez algo que eu nunca conseguiria fazer. Eu nunca teria essa cara de pau de falar na frente de todo mundo. Você não conhece ninguém ali, mas ela foi super na cara de pau dela, na situação lá que o Hudson armou pra ela. Beleza, casamento passou, isso aí já acho que uma semana depois ou algum tempo depois. Ela entra em contato com a noiva pra se desculpar, a noiva leva tudo na brincadeira também, ela fica super de boa. E aí, a Stella, ela tá abrindo um negócio. E aí, com o presente de desculpa, ela manda um desses negocinhos dela pra noiva lá, pra pedir desculpa. E aí acaba que a noiva gosta tanto que pede pra ela fazer presente pra todas as madrinhas que foram lá do casamento. E aí elas acabam criando uma amizade, elas conversam e tudo mais. E aí por causa desse negócio que a Stella tá abrindo e dessa amizade com a irmã do Hudson, a irmã do Hudson acaba resolvendo ajudar a Stella nesse negócio que ela tá abrindo. E aí a Stella passa a conviver mais com o Hudson. Tipo, agora você vai ter que aturar minha presença. Aí a irmã do Hudson pede ajuda dele também pra ajudar a Stella nesse negócio que ela tá abrindo. E aí os dois começam a interagir mais por causa do trabalho. E aí eles vão criando essa proximidade. O livro é bem legal, também é uma comédia romântica. É uma coisinha bem delícia de você ler, que você lê bem rapidinho. E te deixa super tranquilo. Não tem muitas situações de causar raiva. Isso é muito bom, e isso é muito bom ser alertado, porque eu tenho altos picos de estresse com alguns livros que eu leio. Então esse é bem tranquilo também. No final tem algumas coisinhas pra te dar uma raiva, mas não dos personagens principais. Então tá ok. O terceiro e último livro é um livro famoso que eu acho que vocês devem conhecer, que é De Sangue e Cinzas. Sim, gente, eu finalmente caí na pira e fui ler esse livro famosinho. Ele tem 679 páginas, pelo menos pelo Kindle é essa contagem, e ele conta a história da Poppy e do Hawke. Esse livro eu acho que vai ser o mais confuso para conseguir explicar a história, mas ok, porque é fantasia, então é tudo coisa que você não sabe como explicar, porque nem você entendeu direito. Então eu vou explicar de uma forma bem básica, ok? Esse livro conta a história da Poppy, que ela é a donzela, ela é conhecida como a donzela. O que isso significa? Vai lá ler o livro pra você saber, ok? Mas ela é como uma princesa, por assim dizer. Ela é protegida como se ela fosse da realeza. E aí ela vive lá na Macedônia, se eu não me engano. Acho que é isso aí. Com o duque e a duquesa. Ela mora lá com eles. E aí, ela é muito protegida, ela é muito resguardada, porque esse papel de donzela representa quase como se ela tivesse uma ligação direta com os deuses, lá na história. O Hawke é um dos guardas que foram designados para ela ali ao longo do livro. Ele é designado como o principal guarda dela, se eu não me engano. E aí, o primeiro encontro deles já é a primeira cena do livro, se eu não me engano, porque a Poppy, ela é realmente muito, muito protegida, no sentido quase sufocante, sabe? Ela é tudo muito controlado, ela não pode sair, ela não pode ser vista, por isso ela usa um véu o tempo inteiro na cara, porque ninguém pode ver o rosto dela, ela não pode falar com ninguém, então é muito controlado tudo que ela faz. E aí, de noite, ela descobriu um jeito lá de sair desse castelo, onde ela vive lá com o duque e a duquesa, e ela fazia alguns passeios. Em um desses passeios, ela conhece o Hawke, que aí eles têm a primeira interação deles, que é a primeira cena do livro. Um pouco mais pra frente, aí ela já com o véu, ela encontra ele de novo lá em um evento oficial, lá como donzela. Ela encontra ele e aí que ela descobre que ele é um guarda mais importante assim. Mais pra frente do livro, o Hawke é designado como o guarda dela. E aí é a primeira vez que ele vê ela sem o véu. Lá na posição de duquesa, ela vai lá e tira o véu e se mostra pra ele. E aí é a primeira vez que ele vê a cara dela. De Sangue e Cinzas, pra quem já viu, é uma série que a autora não tinha o que fazer, então ela queria acabar com a nossa vida, porque ela criou um negócio que são 12 livros.
Então são duas séries diferentes, tem de Sangue e Cinzas e Carne e Fogo. Eu comecei, esse mês eu li 4 livros de Sangue e Cinzas e 2 de Carne e Fogo. Ao todo, a série dão 12 livros. Eu li esses livros, não foram todos, mas eu só vou falar de Sangue e Cinzas aqui, que é o primeiro livro. Então, depois que o Hawke é designado como guarda dela, eles passam a ter uma interação maior e tudo mais. E aí a Poppy vai se abrindo pra ele, porque ele é a primeira pessoa com quem ela pode ter esse contato, essa interação. E aí vão acontecendo algumas coisas lá, vão acontecendo alguns ataques no castelo do povo dos Atlantes lá, que são vistos como os inimigos. E tudo ao longo do livro, tudo bem, é isso. E aí, ao longo do livro também vai se aproximando a ascensão da Poppy, que é assim que chamam. No primeiro livro não se sabe muito bem o que é a ascensão, só se fala que a Poppy, como a donzela, ela tem esse negócio de ser muito resguardada e tudo mais, que quando ela atingir, acho que é 19 anos, que é a maioridade, ela vai ser entregue aos deuses, e aí ela vai ser entregue aos deuses porque a ascensão de todo o resto da população depende dela, depende dessa entrega que ela vai fazer. Não se sabe como, não é explicado no primeiro livro, nem a Poppy sabe. Ela só sabe que a vida dela ela foi presa e mantida bem resguardada por causa disso. É um livro bem legal, mas já te aviso que se você for começar ele, você vai ter que ter paciência, porque é longo, tá? É um pouquinho longo e é uma série, né? Então, tipo, de Sangue e Cinzas são 6 livros ao total, só que os 2 últimos ainda não lançaram. Vão ser 7, isso, vão ser 7. E também tem Carne e Fogo, que é uma outra série que se passa ali no mesmo mundo, no mesmo universo, só que se passa muitos e muitos séculos antes. Se você quiser ler, também é muito legal. Então é isso, gente. Esse é o meu top 3 de janeiro e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá? E deixar o like no vídeo, porque são vídeos sempre muito legais. E se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você se interessou também, ok? Porque eu vou adorar ler a sua opinião. E a gente pode bater um papo sobre ele. Que eu adorei todos os 3. E se você não leu, eu recomendo que você vai adorar também.